Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Viola Ousada em Casa. Esperamos que em breve a situação possa nos permitir estarmos pessoalmente, mas enquanto isso não for possível, vamos continuar a trazer a ciência e um bocadinho destas temáticas também à vossa casa. Hoje não temos a doutora Milene Matos, que tão bem vos recebe todas as sextas-feiras, mas teremos hoje a minha pessoa. Sou Diego Alves, que trabalho também com a equipa de Lousada Ambiente aqui no município de Lousada, e hoje vou ser o vosso anfitrião. Hoje teremos o grande prazer de ter o Dr. Luís Souto Miranda, com o tema Ciências Forenses e Ambiente. O Dr. Luís Souto é professor auxiliar na Universidade de Aveiro, é regente de Biologia e Genética Forense já há 10 anos, exerceu funções como biólogo forense durante 7 anos no Instituto de Medicina Legal de Coimbra, coordenador de 2 projetos europeus sobre ciências forenses na educação e membro da Comissão Executiva do DBIO. É perito externo na União Europeia, nomeado para o painel de monitorização dos mais importantes projetos de investigação da União Europeia sobre a genética forense e também tem participação cívica muito ativa, sendo, por exemplo, dirigente associativo autarca, como presidente de mesa da Assembleia da Câmara Municipal de Aveiro, presidente da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM de Aveiro, entre outras funções que o tornam uma pessoa muito conceituada e respeitada em Aveiro e não só. Muito obrigado, professor Luís, pelo privilégio de ter-nos nesta noite a trazer este tema no qual tem tanta experiência. Damos as boas-vindas. Diego, muito obrigado. Obrigado pela tua apresentação tão generosa. Eu estou aqui para já, queria agradecer a oportunidade. A Milene não está cá, mas com certeza depois está muito bem substituída. Mas, de qualquer forma, solicito que transmita os meus agradecimentos à Milene pela oportunidade de também participar nesta iniciativa e saudar um município, como tu disseste há bocadinho, eu também sou autarca e nós, os autarcas, estamos a fazer, todos nós, o mais que podemos pelas comunidades. E o município de Lousada realmente tem uma marca ambiental muito forte, não é? E até estas iniciativas que souberam muito bem tirar partido dos condicionalismos, que eu imagino que estas 25 pessoas estariam normalmente agora, enfim, é divertido porque é sexta-feira à noite e o pessoal está aqui depois de uma semana de trabalho para estar a ouvir aqui assim, se calhar um chato a falar, mas enfim, a sua curiosidade também é grande, são pessoas curiosas e também a saúde a todos os que aqui se encontram. Eu, antes de começar esta apresentação, eu precisava de saber quem está, é por isso que eu disse há bocadinho ao Diego, temos que criar aqui um mecanismo das pessoas poderem intervir, porque conforme se toca, conforme se dança, e eu preciso saber quem é que eu tenho aqui assim à frente, está bem? Em termos, se são professores do secundário, são pessoas, por exemplo, da área da genética, portanto eu sou da genética forense, dou aulas de genética forense, também de genómica, e pronto, tenho assim aqui uma conversazinha para ter sobre este tema, mas parte de certos princípios que se calhar posso estar equivocado em função das pessoas que aqui estão. Portanto, Diego, eu precisava que, assim, muito rapidamente, se calhar cada um dizia qualquer coisa de si, que é para eu saber quem está aqui nesta conversa. Isto é uma conversa informal da minha parte e penso que é esse o objetivo, está bem? Ok. Durante a sessão, também vou pedir-vos só para ordenamento, ok? Podem todos fazer as intervenções, mas tentarmos que uma pessoa fale de cada vez, ok? Temos aqui a Carla Rodrigues a dizer que é bióloga. Se quiserem também... Olha, eu vou seguir como eu faço com os meus alunos, tenho aqui o painel à frente e vou perguntando, está bem? Por exemplo, a Marisa Ferreira, boa noite. Olá, a Marisa não foi tua aluna? Olá, boa noite. Não, eu sou aluna da Universidade do Minho, sou bióloga, trabalho no CRAMECOMAR também na parte da reabilitação de animais marinhos e na rede de arrochamentos de cetáceos e animais marinhos da costa do norte de Portugal. Muito bem, Marisa, obrigado. A Liliana? Boa noite, eu sou bióloga, licenciada e mestre pela Universidade de Aveiro. Tenho trabalhado em recuperação de animais selvagens e projetos LIFE de conservação da natureza
particularmente os assuntos relacionados com a perseguição de espécies protegidas. Muito bem. Andreia? Olá, boa noite. Eu sou aluna de doutoramento da Universidade de Aveiro. Estou a estudar, estou na área da ecologia do boto e também faço parte da rede de arrojamentos de cetáceos na parte norte de Portugal. João Silva? Boa noite. Eu estou a terminar a licenciatura em Biologia na Universidade de Aveiro. Pois. Já foste meu aluno, não é? Remédio. Ana Maria? Está sem som? Ana Maria está sem som. Fala depois, é? Ok. Não está a conseguir falar. Temos aqui a Clara Eira. Boa noite. Boa noite. Eu sou professora do segundo ciclo das disciplinas de Matemática e Ciências. Muito bem. Manuel Alberto. Está sem som. Eu vou passar aqui. Olá, Agora, posso Ana Maria. falar? Sim, seja Olá, eu sou funcionária pública e voluntária do PIA Lousada. Muito bem. Senhora Ana Maria. Há 5 anos, desde que começaram. E nunca mais larguei, porque eles são fantásticos. Ok, sim senhor. Manuela Alberto, consegue falar? Está difícil, nós vamos passando, avançando. Ana Gomes. Ana Gomes, não sei se disse. Disse que era bioquímica há pouco. Já disse? Ele escreveu no chat. Escreveu no chat, é bioquímica, está bem. A Rosa Pinho. Não consegue falar? Sou Adiante. bióloga da Universidade de Aveiro. Está bem. O Pedro. Pedro C. Pedro. Está aí, Pedro. Tem o som ativado, mas não está a conseguir falar Não está a connosco. reagir. Epá, alguém começou a partilhar um ecrã. Não fui eu. Não. Ok. Cristina Moraes. Boa noite. Boa Eu noite. sou professora do segundo ciclo, 5º e 6º ano de Matemática e Ciências Naturais. Sim, senhor. Helena Alves. Boa noite. Boa noite, Helena. Eu tirei a licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia na Universidade de Aveiro, já há uns anos, e agora sou professora na Escola Secundária de Arganil. Muito bem. Cristina Moraes, portanto, quem é que fala? Joana Ferreira. Olá, boa noite. Eu sou aluna de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Certo. Ana Fonseca, está a ligar o áudio. Entretanto, vamos aqui à Júlia Silva. Boa noite. Boa noite. Eu fui sua aluna no ano passado, em Aveiro, Opa, tragédia. e acabei este ano o mestrado em Biologia Aplicada. Muito bem, Júlia. Sim, senhor. Temos mais gente para falar. Temos aqui a Marisa de Albuquerque, que não sei, penso que é. Boa noite, estão-me a ouvir? Sim. Estão-me a ouvir? Eu não tenho nada a ver, sou reformada neste momento, eu era professora de francês, mas tenho seguido muitas sessões de biolosada em casa, gosto muito. Neste momento estou em França, mas vivo também em Setúbal. Eu regresso a Setúbal, aliás, para a semana, na sexta. Muito bem.
e gosto imenso tudo que é na natureza e gosto imenso. Não percebo tudo, mas percebo muitas coisas. Certo. Marisa. Anabela Dias. Está aí? Passamos à frente. André Oliveira. Boa noite a todos. Eu sou biólogo e mestre em Biologia da Conservação pela Universidade de Évora e também tenho assistido a todos os biolosadas em casa. Felizmente, à distância, tenho conseguido chegar aqui ao Alentejo. Isso mesmo. Márcia Arieira. Boa noite. Eu, tal como o João, sou aluna do 3º ano da licenciatura de Biologia aqui na Universidade de Aveiro. És? Está bem. Maria Pinto. Tá. Boa noite. Boa noite, eu sou contabilista certificada, nada a ver com biologia, mas mantém... Não tem, o quê? A biologia precisa tanto da contabilidade certificada, Maria? Toda a gente precisa, não é verdade? mas tenho uma grande curiosidade pela área do ambiente. Pois, e nós, olha, não percebemos nada de contabilidade, às vezes fazemos as meias porque não percebemos, não é? Estou aqui para ajudar. A gerir as verbas, pá, que... Contas, não é? Portanto, não é fácil. É muito necessária, portanto, muito bem-vinda. Olha, isto já é uma amostragem, mais ou menos, mas quem quiser ainda se apresentar, está também aqui o Pedro Triguinho, que apareceu agora à câmara. Boa noite. Boa noite. Peço desculpa que tive aqui uma dificuldade em instalar o Microsoft Edge. Estamos a fazer uma apresentação muito breve, só para saber quem está aí desse lado. Então, eu trabalho com arquivos na CP, mas sou ativista ambiental, seja lá isso o que for. Sou fundador de um movimento de defesa ambiental em Torres Novas, chamado Basta de Crimes Ambientais. Já devem ter ouvido falar na Ribeira da Boa Água, uma empresa chamada Fabrioli. Tenho andado nesta luta há 6 anos no ambiente, faço parte do Protege, movimento pela defesa do Tejo e afluentes. E pronto, andamos nestas lutas ambientais há uns anos. Muito bem, Pedro. Obrigado. Alguém que está aí, que não falou ainda e que tem um perfil assim, fora daqueles que já foi, portanto, eu apontei aqui, nós temos pessoal que são biólogos, outros estão a acabar biologia, temos professores do ensino, portanto, do ensino básico, primeiro ciclo, segundo ciclo é o ensino básico, exatamente. Medicina veterinária, temos aqui pessoas que gostam da natureza, voluntários, biólogos da conservação, ativista ambiental, alguma outro perfil que não contemplado aqui? Pronto. Boa noite, só consigo configurar agora o microfone. Pedro. Engenheiro florestal e técnico superior na função pública. Engenheiro florestal, ok. Mais informação é sempre, nunca ocupa sempre lugar. Portanto, o que se passa é que realmente temos aqui uma audiência muito variada. Então tenho que fazer já uma advertência, é que não sabendo ao certo este perfil, cuja sondagem fiz agora, pronto, eu tenho aqui um material de suporte que pode ser um bocadinho, digamos, sofisticado ou desligado ou avançado das realidades de algumas pessoas, para outras, uma ou outra que eu estou a identificar aqui, pode ser até trivial, ou não. Mas eu não gosto de falar sem que realmente as pessoas estejam a acompanhar aquilo que eu estou a dizer, portanto, e como há aqui uma diferença muito grande de background das pessoas que estão a assistir a isto, vocês vão colocando assim algumas dúvidas sem problema, básicas que tenham. Se eu souber, explico. Se eu não souber, também digo que não sei. Está bem? A minha apresentação já foi feita. Segunda advertência. Eu combinei com a Milene dar aqui, pronto, que o tema seria as ciências forenses, que é a minha área. Portanto, eu sou biólogo, mas depois todo o percurso foi muito assente nas ciências forenses, na genética forense.
e dissemos que íamos ligar as ciências forenses com o ambiente, mas o ambiente é vastíssimo, está bem? E ninguém pode ter a veleidade de conseguir tratar os assuntos do ambiente, embora aqui na universidade até fomos precursores, criando um curso e um departamento de ambiente, de uma forma integrada, mas ninguém domina realmente vários temas do ambiente, são muito interdisciplinar e, portanto, aqui eu tenho que me concentrar naquilo que eu acho que sei alguma coisa e, portanto, é realmente mais especificamente num aspecto dentro do ambiente, que são os recursos biológicos e todos os delitos que envolvem os seres vivos. Portanto, é realmente biologia, a componente biológica do ambiente. As outras eu não vou tratar, ok? Pronto, então eu escolhi aqui assim um suporte, que agora vou então partilhar convosco. Espero que ele chegue em boas condições. Pronto, está aqui o suporte. O Diego vai-me confirmar que estão a ver aquilo que eu estou a ver, que é um mural, ok? Sim, está tudo impecável. Muito bem. Pronto, então eu vou tocar um bocadinho este tema que os em inglês eles chamam Wildlife Forensics. Pode haver muitas designações para isto, mas especificamente nós vamos aqui fazer uma aplicação das ciências forenses para tratar de delitos relacionados com a vida selvagem, nomeadamente, embora não exclusivamente. O termo também precisa de alguma definição. Bom, então, quais são as questões assim importantes? Olha, eu acho esta questão importante, não é? Que este relatório de 2020 apresenta aqui números dramáticos, não é? Se nós tivemos aqui esta indicação de que se perderam desde 1970 2/3 das populações da vida selvagem, tudo fruto do desenvolvimento, não é? E a exploração dos recursos, como a agricultura intensiva, etc. E também, muito importante, o comércio ilegal de animais selvagens. E aí, realmente, as ciências forenses já podem ter aqui um contributo importante e interessante para a prevenção do crime, e a prevenção do crime faz também, naturalmente, pela repressão do mesmo crime. Definir, nós poderíamos aqui ver uma definição, como esta que está aqui, portanto, falamos de perícia, olha, perícia forense da vida selvagem, temos que perceber o que é uma perícia, que é uma noção importante. A perícia envolve muito mais do que simples análises, e aqui é preciso muito cuidado com isto. Porque uma coisa é uma análise, por acaso estou aqui no laboratório e posso meter umas amostras num determinado sistema de análise e ele vai-me debitar uma tabela de resultados. Como as análises que saem, por exemplo, as análises clínicas, não é? Mas numa perícia há muito mais do que isso. Há, por exemplo, o conceito, a interpretação do valor que uma evidência tem ou não, uma determinada amostra, um determinado vestígio forense tem ou não tem para um certo crime. Portanto, é muito mais do que a simples análise. Essa é a primeira noção que eu gostava que vocês retivessem. Digamos que esta área, portanto, foi sendo, como eu disse, há aqui um problema de definição, ao certo, mas vamos pegar aqui num esquema destes autores e ver, mas para que é que isto interessa? Quer dizer, no fundo é essa a questão, está bem? Portanto, as ciências forenses, a genética forense humana teve um enorme crescimento durante décadas, desde o tempo em que se fazia a identificação com os grupos sanguíneos, não é? Todos nós, mais ou menos, estamos familiarizados com isso. Hoje já ninguém faz
genética forense com os grupos sanguíneos, isso está completamente posto de parte, mas a certa altura, o que é que se passou? Bom, os cientistas perceberam que o crescimento que se tinha dado nas ciências forenses aplicadas a amostras humanas poderiam, em termos de metodologias, em primeiro lugar, segundo lugar, em termos de conhecimento do genoma, poderia eventualmente também ser aplicado a questões não humanas. E foi assim que se foi desenvolvendo esta área da genética forense não humana. Que aqui nesta tentativa de definição, vocês estão a ver, é muito, muito abrangente, não é? E então, em concreto, só com os animais, temos, por exemplo, a situação dos ataques por parte dos animais, não é? O animal pode ser um perpetrador de um crime. Obviamente que ele não pode ser responsabilizado, mas pode ser o agente perpetrador desse crime. Uma área em que eu trabalhei muito, costumo dizer que dei muito pai para muita criança por esta zona centro de Portugal, não é? Muitas dezenas de criancinhas. Olha, uma vez apareceu-me um rapaz, já com os seus, já teria os seus quase 30 anos, 20 e muitos anos, e disse, o professor teve um papel muito importante na minha vida. Eu fiquei assim a olhar para ele, mas que papel é que ele teria tido? E depois lá me explicou, porque realmente foi um caso de investigação de paternidade que eu resolvi. Bom, cá está. Portanto, também se fazem testes, vamos alargar o conceito, não será teste de paternidade, porque é mais do que isso, são testes de parentesco. Portanto, existe muito interesse em documentar e investigar ou certificar os parentescos dos próprios animais. É interessante. Depois temos aqui outras situações, portanto, já muito diversas, como, por exemplo, também podemos aqui incluir a pesca ilegal. Não é? A pesca ilegal é também uma outra situação. Podemos tornar isto, de facto, mais abrangente e ir, inclusivamente, para a questão alimentar. Os alimentos têm por base, realmente, os animais e as plantas, e há situações de fraude alimentar que podem ser resolvidas também com as mesmas técnicas que nós utilizamos na genética forense. Portanto, esta abrangência, este desenvolvimento deu-se porque se percebeu que havia um caminho árduo, foi um caminho muito árduo, que foi trilhado pela genética forense humana até aos dias de hoje, e que toda a gente sabe, tudo o que é humano e que está ligado às biomédicas tem orçamentos mais generosos, e, portanto, aproveitar todo esse esforço que houve em tecnologia, em conhecimento do genoma, e transpô-lo para este tipo de questões. Curiosamente, a técnica chamada de fingerprinting, se vocês todos já ouviram falar, não é? O fingerprinting do DNA, certo? Penso que isso é um termo corrente. Portanto, a chamada impressão digital genética, que fez um determinado furor, hoje já não se utiliza muito esse termo, nem essa técnica propriamente, mas ela começou com um trabalho do professor Alex Jeffreys, que não foi um trabalho com humanos, ao contrário do que muita gente julga. Essa descoberta, dos chamados mini-satélites, portanto, marcadores que permitem fazer essas tais impressões digitais genéticas, chamemos assim, começaram no âmbito de uma expedição ao Antártico, em que a equipa do Alex Jeffreys estava envolvida com mamíferos marinhos. Pronto. E vejam lá como é interessante, como é que a partir dessa descoberta, portanto, ele, basicamente o que ele descobriu foi que havia um gene homólogo da mioglobina humana, e dentro e próximo desse gene, portanto, numas zonas, nós chamamos em genética os intrões, portanto, pronto, não tem
significado em termos de codificação, encontrou repetições no DNA diferentes de indivíduo para indivíduo. E assim se desenvolveram os tais fingerprints. Portanto, até começaram, vejam como são as coisas, começaram com os animais, passaram para os humanos e depois, muito mais tarde, vem-se a tentar fazer a mesma coisa com os animais. Tá? Pronto, portanto, já ficamos aqui com uma ideia do que é que tipo de questões que podem ser colocadas. Falei-vos aqui da questão das evidências, da perícia e das evidências, queria só chamar a atenção, vamos ver se isto funciona, penso que sim. Portanto, alguns conceitos que são realmente específicos desta área. Olha, um princípio que é muito conhecido, isto já vem dos finais do século XIX, mas basicamente o Locard enunciou isto que é óbvio, não é? O princípio de Locard, que diz que todo o contacto deixa um vestígio. Tá? Esse contacto pode ser feito entre a vítima e cá está o perpetrador, dizer o agressor, se quiserem, mas também entre estes e a cena de crime, entre si e destes com a cena do crime. E este pode ser realmente um vestígio que fica de um animal. O Locard, coitado, não imaginava que esta sua expressão ia ter um significado tão real como hoje nós conseguimos fazer. Eu estou com as mãos aqui nesta bancada do laboratório em que eu estou a falar e estou a deixar aqui algum do meu suor. Aqui está um contacto. Claro que o Locard não imaginava que um dia iam desenvolver uma técnica que iria permitir chegar a este ponto, de um simples contacto destes, deixar um vestígio que é passível de ser analisado através dos métodos que nós hoje temos. Portanto, princípio de Locard, o que é que nós temos a dizer? É geral em tudo o que é forense, é muito antigo, mas mantém-se atual no tempo que vivemos. Vocês já sabem que, pronto, na abordagem forense temos que ver que há aqui algumas especificidades. Nós estamos a falar agora, não estamos a falar de ecologia, de outras comunicações que vocês têm assistido, estamos a falar aqui de uma perspectiva de um detetive para questões ambientais e dos recursos selvagens. Mas a abordagem tem que ser uma abordagem forense. E para ser uma abordagem forense, ela segue aquilo que vocês já estão habituados e sabem que é, no fundo, procurar dar resposta a estas questões. No fundo, quais foram os envolvidos, quando é que isto se passou, onde é que isto se passou, o que é que aconteceu, tal modus operandi, e, muito interessante, o porquê. Ok? O porquê, portanto, as motivações para o crime. Isto do porquê foi algo que foi sendo desenvolvido por alturas do século XIX, quando surgiu a chamada criminologia. Eu queria que as pessoas não confundissem com criminalística ou com as análises que nós fazemos aos vestígios forenses. Há muitos estudantes que confundem isto e, por esse motivo, surgem números muito grandes de candidatos ao curso de criminologia. E agora pode depois alguém assistir da criminologia, que estão aqui a falar mal da criminologia, e tirar-nos os alunos. Não é isso, mas sei que é verdade que as pessoas confundem, pensam que a criminologia vão fazer de CSI e não vão. A criminologia tem a ver com as motivações do crime e estuda-se, tanto é que não se estuda, eles não fazem nada aqui nos laboratórios, os da criminologia, está bem? Pronto, portanto aqui, quando muito poderemos dizer que falamos da criminalística, portanto, a análise de vestígios forenses, uma análise que é uma análise biológica, genética, química, com os métodos que nós estamos habituados, nós que somos das ciências, e sujeitos àquela metodologia científica que eu me dispenso aqui de enunciar e repetir, e todos nós sabemos. Portanto, há bocado mencionei o conceito da evidência. Há aqui uma diferença entre um simples vestígio e uma evidência. Quando aquela amostra informa, tem um valor qualquer informativo
para o caso, então já é uma evidência. Ok? Pronto. Existem, agora, uma questão que podemos colocar, então, mas quem é que pode fazer isto? Quem é que se pode habilitar a fazer este tipo de análise, não é? E tornar-se um perito forense nestas áreas? Existem um conjunto de requisitos. Olha, em primeiro lugar, têm que ser reconhecidos pela comunidade científica. Pronto. Existem umas pessoas que publicam anúncios nos jornais que dizem que conseguem resolver todo o tipo de problemas, o mal-olhado, as crises sentimentais, isto e aquilo. Aquilo é um conhecimento, mas não é reconhecido pela comunidade científica. Não pode fazer análises forenses. Portanto, há, obviamente, um conjunto de requisitos. Muito importante a questão das margens de erro. Portanto, quando nós às vezes ouvimos os tais peritos que dominam tudo com absolutas certezas, é sempre na minha opinião, eu fico sempre pé atrás, porque a atitude científica é uma atitude de incerteza, não é uma atitude de certezas. As certezas são mais noutras áreas, ok? Nós não trabalhamos com dogmas, nem com certezas, nem com verdades absolutas. Questionamos tudo e aqui nas ciências forenses também questionamos. Tem que ser possível, por exemplo, algo que infelizmente em Portugal não é muito acautelado, que é esta questão da contraprova. Se faz um teste no laboratório, deveria ser possível fazer o contrateste noutro laboratório. Isso, noutros países, faz-se de uma forma muito sistemática, até porque os advogados das duas partes têm um acesso muito maior à informação e a meios que aqui isso não acontece. Sobretudo a defesa, na minha opinião, está muito limitada na sua ação, mas isso não estão aqui advogados nesta palestra. Conceito muito importante, o conceito de cadeia de custódia. O que é que isto significa? O trajeto dessas amostras, desde o local da sua colheita até à resolução do caso, tem que ser possível de ser monitorizado. Portanto, tem que estar registado todos os passos, todas as pessoas que tiveram intervenção nessas mesmas amostras, na análise desses mesmos vestígios. Naturalmente, outra característica, os princípios éticos e legais. Era o que faltava nós estarmos numa área forense e não respeitarmos a lei. Nós todos os dias vemos na televisão várias situações em que os processos muito complicados chegam ao tribunal e caem uma série de eventuais provas porque não respeitaram os princípios legais. Portanto, isto é algo que é muito específico desta área e que não se registra noutras. Ok. Outro aspecto que eu também acho interessante aqui reforçar sobre isto do perito forense, nestas e noutras análises, é esta questão de só responde àquilo que é requerido. Portanto, o perito forense tem que responder, mas não deve exceder as questões que lhe são colocadas. Não tem nada que estar a perorar e a elaborar cenários que ultrapassam aquilo que lhe foi pedido. Portanto, em cada caso, seja ele qual for, há questões objetivamente colocadas e são essas que têm que ser respondidas. Amostras. Agora temos aqui o problema das amostras. Olha, as amostras são diversas. Não sei se conseguirei mostrar. Estou a fazer uma coisa que nem devia fazer, mas vocês merecem. Isto também já não vai ser utilizado para nada. Mas queria-vos mostrar aqui o que pode ser uma amostra. Ok? Pronto. Isto é uma amostra. Isto foi sangue, não é? Acontece que, como vocês compreendem, estas amostras, a partir do momento que são depositadas, estas manchas, têm um processo de degradação. Portanto, isto também é específico desta área. Nós vamos encontrar vestígios hemáticos, vestígios de sangue, têm que ser recolhidos, e temos um problema que é a sua degradação.
Então, por exemplo, aqui, neste exemplo que eu vos mostrei, nós temos um cartãozinho chamado FTA, que permite duas coisas. Esteriliza logo a amostra e permite uma conservação de longo prazo. Portanto, isto já tem vários anos e eu consigo, tenho aqui várias amostras, coleções de vários animais e pessoas, de muitas pessoas, já com muitos anos, e eu posso voltar a cortar um pedacinho, meter na máquina, entre aspas, porque é preciso fazer uns passos biomoleculares, umas técnicas biomoleculares necessárias, no fundo é extrair o DNA dessas amostras, amplificá-lo, nós chamamos tecnicamente um PCR, e depois analisar. E posso voltar a fazer isto muitas vezes. Eu num cartão destes tenho aqui tanto, mas tanto DNA para analisar de um animal qualquer, que tenho aqui para muitos anos de trabalho. Isso só é possível porque realmente houve essa técnica muito simples e de fácil execução, chamada PCR, que amplifica as amostras. Não é a amostra que é amplificada, mas as sequências que ela contém. Mas então vamos aqui a ver que tipo de amostras é que nós podemos aqui ser confrontados. Bem, vemos aqui assim que, consoante o tipo de caso e de animais, há aqui uma diversidade enorme. Isto é que nós que trabalhamos na parte da genética humana, não estamos muito habituados. Quer dizer, sim, temos amostras degradadas, muitas vezes, em condições extremamente difíceis, podem ser, uma vez em Coimbra, o Diego já referiu, que eu trabalhei muitos anos na medicina legal em Coimbra, não é? Portanto, uma vez a polícia entrou-nos lá com um pedacinho de perninhas, que nós até chamávamos as pernas, que era assim um pedaço de osso. E a polícia queria que nós descobríssemos a quem teria pertencido aquele pedaço de osso. Está bem? Isso é possível fazer. Sim, são situações limite. Agora, nesta área da pesquisa de crimes ambientais envolvendo seres vivos, o desafio é muito maior. E nesta tabela vê-se muito bem isso, não é? Isto pode ser desde realmente sangue em diferentes formatos, a mancha de sangue tradicional. Olha, pode ser caviar, não me importava realmente receber um bocadinho destas amostras do caviar, também pode ser. Pode ser marfim, podem ser realmente tecidos animais, não é? Carne de diferentes animais, podem ser os pelos, que isso, obviamente, na área humana também existe, vários tipos de pelos, portanto, temos uma grande variedade de amostras. E o que é que acontece? Podem ser as fezes, não é? Consoante esta diversidade de amostras, nós vemos para aqui, tem que haver metodologias, desde logo na colheita e na conservação dessas mesmas amostras. Umas devem ser realmente colocadas em seco, por exemplo, a umidade é sempre um problema que devemos evitar ao máximo. No caso, por exemplo, de manchas, elas devem estar secas e manter-se num ambiente seco. E quando temos líquidos, como por exemplo sangue, aqui cá está colhido num animal, aí seria eventualmente aquilo que chamamos uma amostra de referência para comparação, não é? Um vestígio. E então é colhido num tubo com anticoagulante, naturalmente, para não coagular. Por exemplo, um outro aspecto que antigamente se fazia muito, que era a adição de conservantes como o formol, não é? Nos museus, etc. As amostras de museu são complicadas, muitas delas por causa disso, por causa dos conservantes que colocavam nas coleções. Portanto, se nós queremos fazer uma análise ao DNA, não lhe vamos adicionar formol. Pronto, há muita diversidade nesta área, a diversidade de amostras é muito grande e isso é um dos problemas, é um grande desafio que se coloca a essas mesmas amostras, à diversidade dessas amostras. Agora vamos aqui entrar na análise. Agora aqui é que eu quero ver se estou um bocadinho preocupado, por causa de temos aqui uma diversidade muito grande no público, está bem? Mas vou tentar aqui explicar usando
este quadro que está aqui, destes autores, no artigo 2020, acho que o quadro sintetiza bem aquilo que se faz num laboratório forense. Bom, eles dizem, começa com um pedido do teste genético. Obviamente, nós não vamos começar a fazer análises por fazer, porque elas são caras. Tudo que é biologia molecular é muito caro. Eu costumo dizer, às vezes até está aqui a colega, a doutora Rosa Pinho, que trabalha muito com as plantas secas, e pronto, secas e não secas, mas quer dizer, qualquer mililitro que eu tenha aqui no frigorífico, neste frigorífico do laboratório de biologia molecular, dá para fazer muitos trabalhos de outras áreas. Quer dizer, é uma área realmente dispendiosa, muito dispendiosa, e, portanto, tem que haver uma gestão de recursos muito, muito cuidadosa. Ok. Então, já vimos aqui a importância da colheita ser apropriada ao tipo de amostra em si e a sua conservação. E reparem que há aqui a questão da descrição do material que foi amostrado. Isto é muito importante por causa de estarmos em forense. Porquê? Por causa das condições do caso, não é? Infelizmente não sempre a haver casos forenses. Ainda agora esta semana faleceu também um autarca e que as notícias diziam com uma faca, não é? A forma e a descrição como foi encontrada aquela faca é relevante para a percepção do caso, certo? Portanto, independentemente do tipo de caso que é, humano, animal, etc., tem que ser tudo muito bem descrito e já vimos acompanhado de tal registro que é a cadeia de custódia. Bom, então, e depois chegamos então a um passo que é este aqui. Nós temos amostras, vamos supor que era realmente esta tal mancha de sangue, e agora, a seguir, o que é que eu vou fazer? Vou extrair o DNA, certo? Pronto. E nessa extração do DNA, nós temos várias técnicas. Uma regra é esta: o protocolo de extração tem que ser adequado ao tipo de amostra em causa. Como estamos a falar desta área de Wildlife Forensics, portanto, ciências forenses da vida selvagem, a diversidade de animais é tão grande que nós temos que ter em conta, de amostras é tão grande que temos aqui uma complicação adicional. Temos que ter vários protocolos possíveis para extrair o nosso DNA. Pronto, então depois esse DNA também tem que ser quantificado e finalmente faz o tal PCR. O que é que vai fazer? Vai-me permitir estudar certas regiões-alvo do genoma dessas mesmas espécies. E depois eu construo um perfil genético, construímos perfis genéticos para os poder comparar. Ou então eu faço aquilo que já ouviram falar certamente, que é sequenciar o DNA, consoante os objetivos daquilo que estamos a fazer. Para complicar um bocadinho isto, que não é assim tão simples, não basta ter estes resultados. É preciso uma comparação desses tais perfis que nós obtivemos com o quê? Com bases de dados. E aqui está um dos problemas, que é não haver uma disponibilidade de bases de dados para tudo o que é espécie e em todas as situações. Portanto, temos esta limitação. E depois, finalmente, tem que haver aqui um tratamento estatístico, não vamos agora aqui entrar em pormenores, que tem a ver com aspectos da genética populacional. Portanto, temos aqui desafios muito importantes. Olha, um desafio enorme, grande, mas básico, é este que está aqui ilustrado, que tem a ver com a questão das contaminações e da transferência. Por exemplo, os pelos, naturalmente, passam de um lado para o outro muito facilmente. Isto é transferência, o risco de transferência dos indícios biológicos. O outro, a contaminação, pode ser uma contaminação que nós estamos habituados a tratar, que é a contaminação microbiológica. Nós não queremos que as amostras fiquem contaminadas com bactérias,
vírus, etc., fungos, mas, mais do que isso, não queremos que fiquem contaminadas, por exemplo, com o nosso DNA ou com o DNA de outras amostras dos animais que estão a ser analisados. Okay? Portanto, estes são alguns dos desafios. Outro é esta falta de harmonização, quer dizer, estamos um bocadinho, vamos atrás da área humana. Na área humana isso também aconteceu. Os diferentes laboratórios tinham diferentes metodologias, escolhiam diferentes regiões de genoma para analisar. Faz falta esta harmonização, ela começou a ser feita. Existem algumas sociedades internacionais que têm trabalhado muito nesta área e temos agora também este desafio da era genómica. Quer dizer, nós hoje em dia falamos mais de genómica, propriamente de genética, e ao falar desta era genómica, estamos a falar de tecnologias muito avançadas, de sequenciação massiva paralela, portanto já bastante avançada, que vai trazer aqui um nível de detalhe e de informação que não existia anteriormente. Okay? Alguns casos interessantes. Olha, o professor António Amorim até trouxe aqui este, achei interessante. Vamos ver aqui assim, o que é que ele aqui conta. Portanto, neste caso, havia realmente um relato de que havia, portanto, estas raposas, não é? Tinham sido, portanto, deliberadamente libertadas e, entretanto, iniciou-se um programa de erradicação e a verdade é que fez-se um estudo de biologia molecular a partir de fezes que foram encontradas e utilizadas para se fazer essa análise e, afinal de contas, foi-se verificar que realmente havia aqui assim muito do que estava atribuído como sendo realmente dessas raposas, não era nada raposa, mas eram outras espécies que apresentavam resultado naquele, com estes marcadores que foram depois utilizados, permitiu ver que realmente as espécies em causa não eram as mesmas. No entanto, os resultados, as intervenções foram drásticas, é interessante. Se formos ver aqui assim este trabalho, que faz um apanhado de casos, vemos cá várias situações, portanto, situações muito diversas, e aqui vemos neste apanhado em que o animal, o próprio animal, é o tal perpetrador. Portanto, neste caso, são casos forenses em que o que está em causa é determinar se certas lesões que surgem em vítimas humanas, não é? Foram provocadas pelos ataques dos, neste caso, portanto, dos javalis. Portanto, essa situação pode realmente acontecer. Uma área também mais recente, como sabem, a legislação tornou-se muito mais exigente a este nível, é a questão dos maus tratos aos próprios animais. E vemos aqui assim, portanto, um trabalho que se concentrou precisamente num exame sobre o animal que detectou pontos que revelaram maus tratos anteriores à morte do animal. Portanto, isto também seria uma aplicação forense, não é? Agora, aqui sim, vemos situações em que amostras de animais serviram como testemunhas, digamos assim, silenciosas, é o termo que é utilizado, em casos de humanos, não é? Por exemplo, de assassinato, por exemplo, um pelo de um cão, analisado através, os que estudaram biologia mais na área da genética sabem muito bem o que é isto, pronto. Um marcador, uma certa zona do DNA que nós estudamos, chamados STRs, utilizam esse marcador e acabou por servir como, cá está, evidência biológica num caso de assassinato. Mas também há situações de delitos sexuais, em que isto também já aconteceu, situações de rapto, etc. Portanto, o tal problema também da crueldade
sobre os animais. Portanto, olhem, outra coisa interessante, o roubo de animais. Aqui utilizaram 2 marcadores diferentes, SDRs e SNPs, estando aqui em causa o roubo. Se eu tiver um cão que tenho muita estima por ele, ou até de raça especial, e pode ser roubado, não é? E pronto, temos aqui assim uma forma de provar a identidade, uma vez encontrados vestígios relacionados com o caso, é uma outra situação também que se pode colocar. Entidades. Bom, quem é que realmente trabalha com isto em termos nacionais? É aqui esta parte, este núcleo da GNR, que é o CEPNA. Portanto, como estamos a ver aqui assim, portanto, eu entrei no site do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e eles realmente fazem esta fiscalização em várias áreas. Aqui sim é muito vasto, como vemos aqui assim, não é? Muito vasto até chegar aos incêndios, mas tem tudo o que tem a ver com as questões envolvendo a fauna e a flora e a Convenção CITES, que eu penso que até já foi aqui talvez abordada noutras palestras, eventualmente, não é? Protege o tráfico de espécies protegidas, ou previne, melhor dizendo. Portanto, tudo isso está coberto por esta entidade que é o CITES. Bom, para terminar, achei interessante colocar-vos aqui pronto, não vamos agora aqui falar muito sobre o artigo científico, mas só para verem como esta área também está a ter um desenvolvimento muito acelerado, com um artigo 2020 que apresenta uma abordagem para se conseguir fazer uma coisa que ainda há poucos anos era extremamente difícil. Vamos ver se ele vai buscar, que é conseguir distinguir um javali de um porco, portanto, doméstico, não é? Era extremamente difícil do ponto de vista genético, dada a proximidade, isso era feito sobretudo estudando cariótipos, que não é nada fácil, e agora vemos que temos aqui uma estratégia utilizando 2 tipos de marcadores combinados, já conseguimos, portanto, aqui uma ferramenta para conseguir individualizar, o que pode ser muito importante em várias situações, distinguir aqui neste caso, portanto, animais geneticamente tão próximos um do outro. Diego, eu terminei a minha abordagem, assim, muito rapidamente, tentei-vos dar uma perspectiva destas coisas, e agora se houver uma outra questão, são 10 horas também, não queria alongar muito na exposição, faz favor. Sim, temos agora um momento também para vocês porem as vossas questões aqui ao Dr. Luís. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Estejam à vontade para ativar os vossos microfones. Entretanto, eu vou fazendo outra coisa, enquanto não ganham coragem. Não é fácil mostrar isto na câmara, mas talvez... Mas estão a ver aqui. Não sei se estão a ver isto que eu estou aqui a mostrar. Deste lado percebe-se principalmente aqui na zona mais escura da imagem, percebe-se que tem uma espécie de um fio. Isso mesmo, pronto, ok. Consegue-se ver perfeitamente. Se tivesse uma coisa mais escura, se calhar... Pronto. Isto aqui que eu aqui tenho é só para vos mostrar como é que são feitas estas análises. Podem perguntar. Atualmente, o que tenho aqui é um capilar. Ok, pronto. Nós colocamos este capilar, ou um conjunto destes capilares, num sequenciador de DNA, fazemos aquilo que muitas das pessoas que estão aqui sabem, outras não sabem, é uma técnica de separação, que nós chamamos de eletroforese, e assim conseguimos estudar as diferentes áreas dos genomas e comparar as várias amostras, está bem? Portanto, com este tipo de tecnologia. Tenho que ver se encontro onde é que está. Ok, mas aqui não dá muito bem, nem vocês iriam ver, mas pronto, não interessa. Está aqui um bocadinho que não tem o revestimento. Este capilar tem um revestimento, todo ele,
Mas depois tem uma zona que não tem. Porquê que não tem? Porque esta tecnologia que nós hoje utilizamos, utiliza raios laser. É interessante, não é? Como tudo isto se liga à tecnologia, à física, com a biologia, o desenvolvimento tecnológico. Portanto, há a incorporação de lasers que incidem nesta tal janelazinha do capilar para conseguir detectar as tais zonas do DNA que estão a ser analisadas. Está bem? Isto assim, em 2 ou 3 palavras. Okay. Olha, aproveito, professor, aqui a Anabela Dias pergunta-nos qual foi o caso mais difícil que teve até hoje. Depende do ponto de vista. Quando tu vês entrar um criminoso que fez um crime muito pesado aqui em Aveiro, como eu sei que fez, com requintes de especial violência sobre a namorada dele, e tu vês o indivíduo entrar no laboratório porque nós precisávamos de recolher a amostra, chamada amostra de referência, porque não insisti muito nisso, mas nas ciências forenses nós trabalhamos sempre por comparação. E faz comparação com amostras de referência. No caso concreto, o indivíduo, pronto, havia vestígios, tinha recolhido os vestígios, foi um crime muito feio aqui no centro de Aveiro, e era preciso, ele foi detido, mas como sempre é preciso ter provas materiais, lá está, não é? Pronto. E portanto, aqui uma alteração qualquer, essas provas, portanto, tinham que ser comparadas com a amostra recolhida ao próprio. Enfim, desse ponto de vista, foi um caso assim um bocadinho mais difícil de lidar. Eu fiquei aqui sem... já está, ok. Mais alguma questão? A Helena Alves pergunta, no que diz respeito à flora, também são analisados casos, por exemplo, no corte de espécies protegidas por lei, como aos sobreiros? Boa pergunta. Eu acho que nada impede que seja a fazer. O que eu tenho a dizer é que nós estamos atrasados na implementação destes métodos em Portugal em concreto. Eu não estou a dizer que não. A capacidade existe. Uma vez apresentei num congresso precisamente uma proposta de um sistema que eu acho que está a faltar, que é um sistema integrado de resposta e que, como é evidente, como penso que passei da minha conversa, nós estamos numa área em que há muita diversidade, situações de amostras, de espécies, e portanto não pode ser o mesmo, cada grupo científico tem uma certa especificidade de experiência de trabalhar com certos que não tem noutros. Por exemplo, aqui há um pessoal que se apresentou aqui como ligado aos cetáceos, não é? Mas este pessoal que trabalha com os cetáceos não tem uma grande experiência nos cetáceos, e eu trabalhei aqui também com os cetáceos, com a Sílvia e outras pessoas, mas há uma especificidade e, por exemplo, as amostras vegetais têm também uma especificidade própria. Portanto, o que falta? É um sistema integrado que vai buscar as potencialidades dos vários centros que existem realmente no país. Tem bons centros, mas falta isso. Portanto, voltando à pergunta, a nível de plantas, sim, eu acho que isso também seria, mas é um caminho que é preciso fazer. Como, por exemplo, vai ser no caso da cannabis, não é? Que neste momento estamos num processo, como toda a gente sabe, em que legalmente foram abertas certas possibilidades dentro de determinadas condicionantes, e isto vai criar aqui várias situações em que é necessário também aqui um trabalho forense, muitas vezes de certificação. Muito bem. Aproveitando também aqui, enquanto não aparecem mais perguntas, aproveito para lhe fazer, para levantar esta questão. Falou também durante a sessão da questão do financiamento, não é? Que quando se fala das ciências forenses ligadas muito à parte humana,
ou a questão do genoma humano, há sempre muito mais verbas do que, por exemplo, para o ambiente. Acha que também a criação desses mecanismos e desses bancos de amostras para comparação também se prendem muito com o facto do financiamento para a área ambiental ser muito mais reduzida? Sim, prende-se porque se for assumido de uma forma séria, não há investimento, não é? Portanto, é um processo gradual. Se nós olharmos para países como os Estados Unidos, Canadá, a Austrália, que é desde sempre, muito rigorosa em relação à importação de espécies, não é? São países em que nós encontramos muitos laboratórios, já com muitos anos de experiência, só dedicados à wildlife sciences, ok? E nós em Portugal não temos nenhum laboratório ou centro ou ligado a qualquer uma destas entidades que só trabalha nisso. E nesses países encontramos muitas instituições e já com uma capacidade enorme de trabalhar nessa área. Portanto, é um caminho que se tem que fazer, que se vai fazendo gradualmente, mas que, na minha opinião, não é muito incipiente em Portugal. Ainda não há assim tão grandes previsões para o futuro ainda nesta área. Assim, ainda é um caminho muito difícil. Em termos tecnológicos não é nada difícil, porque a tecnologia está aí disponível. Os laboratórios que têm a tecnologia disponível para outras aplicações também podem fazer para estas, não é? Existem algumas limitações que eu apontei ali na apresentação e, sobretudo, falta articular. É o que me parece que é o nosso grande problema. Nós somos funcionamos muito de uma forma paroquial, no mau sentido, porque a paróquia é uma grande instituição, e, portanto, é difícil pôr a concertação, não é? Tu fazes isto, eu faço aquilo, e um não vai tentar canibalizar, que é o que infelizmente acontece até na ciência, a tentativa de canibalização do vizinho do lado, por causa da competição, e, portanto, isso limita, obviamente, que este edifício virtual possa ser construído, e os anos vão passando, não é? Pois. Temos aqui a Liliana Barosa, pode ativar-se o microfone, pode fazer a sua pergunta. Na verdade é mais fácil perguntar assim a falar. Primeiro queria agradecer à Biolosada pela escolha do tema, que acho excepcional, e ao professor Luís pela apresentação, que foi muito clara. A minha questão liga um bocadinho com o que estava a mencionar, que tem a ver com a falta em Portugal de pessoas ou entidades que estejam focadas nas ciências forenses aplicadas à vida selvagem. E neste sentido queria lhe perguntar se o professor Luís dá o seu contributo como investigador da universidade, que é chamado como perito, ou seja, como é que o professor Luís entra aqui nesta situação, porque, por exemplo, sei que a nível dos maus tratos de animais de companhia, a lei prevê chamar entidades externas, privadas ou públicas, mas o protocolo que existe, por exemplo, aos animais selvagens, no caso do uso ilegal de venenos, é fechado às autoridades. Depois, nos centros de recuperação já não são autoridades, mas têm que ser reconhecidos. Portanto, a minha questão é como é que um biólogo que não seja parte de uma autoridade pode participar aqui nesta situação e dar o seu contributo. Sim, eu percebo muito bem. A questão que está a colocar põe-se também na área humana. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, o edifício, portanto, no Instituto de Medicina Legal, vindo de Biologia, as pessoas questionaram muito, recordo perfeitamente, os meus colegas e até professores, mas tu vais agora mexer nos cadáveres e não sei o quê. Foi uma cultura que se foi fazendo, de abertura, que não foi nada fácil, dos centros que tradicionalmente dominavam esta área, para que outros também pudessem participar. Felizmente, e eu tenho as melhores relações desde sempre mantive com a medicina legal, que são permanentes, atuais,
e devo muito, mas é evidente, toda a gente sabe, claro que hoje em dia temos novas gerações também na medicina e em concreto no Instituto Nacional de Medicina Legal, muito mais abertos, também tem a ver com a evolução dos tempos, não é? Mas, enfim, tradicionalmente, tudo o que era a área da justiça era muito fechada. E, portanto, colocam-se nas portarias e nos diplomas legais sempre barreiras para que possa ser feita a tal saudável competição, ou participação, ou colaboração na descoberta da verdade, que no fundo é isso que interessa à justiça, não é? No entanto, apesar de todas essas barreiras, existe no direito um princípio que é quase sagrado, se é que podemos dizer, que é quem tem a decisão final é o... Quem? Liliana? Decisão final a nível legal? Sim. O juiz? Exatamente. E, portanto, o juiz pode entender que quer ouvir aquele especialista. Está bem? E aí não há governo nenhum que vai impedir que ele vá ouvir esse especialista. Pronto. Eu, por exemplo, já fui como perito a tribunal. Passei lá uma bela manhã e depois até para a tarde, que é bom sinal, porque é sinal que eles estavam a ter interesse naquilo que eu estava a dizer, porque senão já me tinham mandado embora. E até ganhámos a causa, contra todas as expectativas. Não fazendo parte, porque já não faço parte do Ministério da Justiça. Já fiz parte, mas já não faço parte do Ministério da Justiça. Hoje em dia, já há muitos anos, faço parte de uma entidade autónoma que é a Universidade de Aveiro. Portanto, como são questões legais, em última análise, quem vai decidir é o Tribunal. E o Tribunal funciona, eu não referi muito isso é óbvio, da especificidade desta área forense. Eu costumo dizer aos meus alunos, isto é totalmente diferente das análises clínicas. As análises clínicas, elas são feitas, em princípio não vão ser contestadas, salvo casos muito excepcionais, não é? Estas não. Estas são contestadas, porque existem sempre duas partes. É necessário que haja duas partes. E, portanto, uma das partes pode sempre argumentar, não, eu preciso de um trabalho pericial que é bem feito, por exemplo, na UTAD. Pronto. E ninguém vai impedir isso. É claro que se colocam empecilhos no caminho, sim, isso aí é garantido. No país que estamos, isso aí é garantido. Desculpa, posso fazer uma questão? Sim, queria agradecer se eu compreendi a resposta. Nós em Portugal temos também tido uma dificuldade em chegar aos responsáveis dos crimes contra a fauna selvagem. Já tivemos, creio eu, uma providência cautelar há uns anos, agora há 2 ou 3 anos tivemos um caso que foi a julgamento, mas nunca houve culpados, nunca houve ninguém a cumprir pena por causa dos crimes contra a fauna. Na opinião do professor, será mais falta de meios e recursos, mais falta de sensibilidade na parte legal? O que é que o professor acha sobre o problema? Eu acho que sim, é mesmo falta de cultura jurídica para uma questão que é nova, está bem? Eu dou sempre o exemplo, ainda hoje estive a falar isso nas minhas aulas, aos alunos de genética forense, que é a questão da base de dados forenses humano. Nós temos uma base de dados desde 2008 criada na lei. Aliás, eu organizei aqui na universidade, já há muitos anos, um primeiro encontro. Olha, até veio cá o António Costa, este que agora está primeiro nisto. E na altura ele estava com a área da justiça e pronto, várias entidades, e nós íamos pensar, pronto, isto agora vai tudo para a frente, dentro de poucos anos temos uma base de dados. A base de dados foi criada. Agora, vocês vão ver quantos casos já foram resolvidos com recurso à base de dados, está muito bem montada, instalada, tem todas as condições, está numa entidade muito credível, que é o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, mas de facto aquilo demora. E vocês vão perguntar aos juízes porquê é que aquilo está assim. Porquê é que... Uma vez estava na Austrália a assistir, olha, a
conferência do Alex Jeffries, que eu mencionei há bocadinho, como é, digamos, o pai fundador destas coisas, nós ficámos logo aí com o Alex Jeffries, e não é que ele foi mencionar este exemplo de Portugal, não me senti bem. Ele dar o exemplo de Portugal, vejam lá, criar uma base de dados e apresentou lá um quadro, mas já estamos melhor. Mas isto é para dizer como um instrumento caro, que já está montado, disponibilizado, com toda a capacidade que nós temos, não precisamos de estrangeiros nenhuns para isso, temos toda a capacidade científica, técnica e tecnológica para isso, está claramente subaproveitado. Então, se isto se passa na investigação criminal, quando hoje em dia temos situações tão graves da criminalidade como nós sabemos, não é? Imaginem nestes delitos que têm a ver, delitos contra a natureza e contra a vida selvagem, contra os animais e então contra as plantas ainda mais. Portanto, eu penso que é tudo uma questão de tempo e há aqui um aspecto que é relevante. É que não está aqui nenhum juiz a assistir a isto, está a ver? Nem está nenhum advogado. E enquanto esses destinatários não tiverem uma formação também para insistir, por exemplo, nisto estamos aqui hoje a falar, que existem metodologias já com um grau de segurança que permitem também fazer isto nesta área, eles não vão apelar para isso, certo? E os juízes têm, obviamente, um poder muito grande, mas eles também têm que ter as ferramentas e têm que estar updated, atualizados, não é? Nestas várias áreas. E aí é tal, pronto, faz parte da reforma da justiça, a formação em novos temas que é necessário. Aproveitando aqui pronto, esta linha que estamos a seguir, também não sei até que ponto esta questão da pandemia e de agora pronto, a ciência foi posta muito agora em palco, não é? Como os cientistas é que sabem, os cientistas é que têm a palavra aqui, também a ver se a nossa sociedade, porque pelo menos dá muito aquela sensação de que a iliteracia científica na sociedade em geral, e depois chegando aqui à parte da justiça, ainda é muito grande e talvez esta oportunidade, toda esta temática que parou o mundo, não é? E só podíamos pensar nisto. Acha que é uma oportunidade da ciência de mostrar os seus valores e de se impor também um bocadinho mais à opinião pública? E de que forma é que se acha que os cientistas também têm o dever de se calhar sair um bocadinho da sua bolha e interagir mais com a sociedade? Pois, é que o problema é que tipicamente o cientista está muito metido também dentro ou do laboratório ou do gabinete e não valoriza muito os aspectos da intervenção na sociedade, não é? Claro, também já se vai alterando um bocadinho isso, mas isso acontece muito. E, portanto, eu acho que a própria comunidade científica tem responsabilidades nisso. Sem dúvida que tens razão que a pandemia trouxe, então eu como sou da área da genética e da genómica, digo, nós realmente percebeu-se a importância que nós vamos precisar dos nossos alunos que estão a ser formados nas áreas da genómica, da biologia molecular. Agora toda a gente percebe que eles vão ser necessários, porque aquilo que vínhamos formando os alunos, por exemplo, em áreas como a bioinformática, e se percebia que ia ser tão importante, quer dizer, não há vacinas nenhumas se não tivesse havido biologia molecular e estratégias de biologia molecular para as vacinas. Vejam a rapidez com que se conseguiu, histórica, não é? Com que se conseguiu vacinas que estão agora a ser aplicadas. Sem dúvida nenhuma, que eu acho que se percebeu. A minha preocupação é só se isto veio para, isto em termos de mentalização, veio para ficar ou será um fenómeno passageiro. Eventualmente terá deixado uma marca tão impressiva na sociedade a nível mundial que a ciência passa a ser uma das grandes prioridades. Até por um seguinte, porque são questões como se está a ver da defesa
e da segurança pública e da segurança internacional que são afetadas pela ciência, não é? E, portanto, muito dos recursos que se gastavam, por exemplo, em mísseis, nisto e naquilo, uma coisa absolutamente desproporcionada para as necessidades de defesa, vemos que a falta de investimento nestas áreas tem custos já no imediato muito elevados. Portanto, eu acho que vai haver aqui uma mudança. Sem dúvida, concordo contigo. A Anabela Dias também deixou aqui uma pergunta em relação aos crimes ambientais, em especial ao que se refere às descargas de efluentes em cursos de água, por exemplo. Porque é que ficam sem punição? Não há forma de confirmar, por exemplo, a origem dessas descargas, não só através de parâmetros químicos e físicos, mas também até mesmo com recurso à identificação da genética? Lá está, portanto, isto é uma questão que tem a ver já com o ambiente, mais no geral, não é? Eu, sinceramente, não diria que seja impossível. É uma questão interessante e que não pensei sobre ela, mas não vejo que seja totalmente descabido. Acho que poderia haver campo também aí, sim. Já agora o Pedro Triguinho pediu também para falar. Esteja à vontade. Ok, assim é mais fácil para mim. Eu já ando de volta de crimes ambientais há uns anos, crimes ambientais específicos. Temos visto alguma dificuldade e estou a colaborar na investigação de um deles, sabendo nós que em Portugal nunca ninguém foi preso por um crime ambiental, o que é incrível, mas é a realidade. Vejo uma grande dificuldade na obtenção de análise da qualidade do ar. Neste caso é um problema numa aldeia perto da cidade onde vivo, onde é uma produção de oleínas, onde se há fusões de ácido sulfúrico com massas de refinação de óleos. É demasiado grave, principalmente os resíduos que estão aí para os solos, sem ser tratados. Temos águas ácidas com pH 1, temos lamas ácidas com pH 4, a céu aberto, quando chove vai tudo para uma ribeira. Mas as pessoas naquela aldeia é um dos locais em Santarém com maior índice de cancro. Já os médicos estão preocupados, já fizeram artigos nos jornais, mas do Ministério do Ambiente, da APA, mandam-nos para o CCDR, Lisboa Vale do Tejo, não há uma estação de tratamento fixa aqui mais perto, aí na Carregueira, tem que ser uma móvel. Isso tem-me provocado dificuldades e passado 6 anos ainda não se fizeram análise da qualidade do ar. E as pessoas morrem sem saber o porquê. Acho que aqui deveria haver uma maior evolução, tal como na preparação também dos juízes e do Ministério Público para os casos ambientais, para os crimes ambientais, onde muitas vezes as autoridades estão de mãos atadas. A GNR, por exemplo, a CEPNA, para fazer análise da qualidade, para ir fazer recolhas de amostras num crime ambiental, por exemplo, em efluentes para uma linha de água, tem que estar 24 horas, tirar recolhas de hora a hora e avisar o poluidor, que é incrível. Eu estou a poluir, vão-me avisar, telefonam-me, olha, nós estamos aqui para fazer recolha e o senhor tem que assinar. Isto não dá. É impossível assim, muito difícil para as autoridades, mas principalmente jamais que um caso que conheço da poluição atmosférica é um problema que as autoridades não resolvem. Sim. Gostaria de saber se há aqui alguma... Assim, entramos numa área que essa, embora não esteja muito presente na generalidade dos crimes que nós encontramos, embora também aconteça, que tem a ver com a vertente económica dos crimes com vestígios biológicos. Em geral, o crime que se passa, enfim, a percepção que eu tenho e que os dados apontam, são pessoas de baixa condição social, portanto não está muito em causa, embora também, obviamente, existam as situações. Agora, aqui temos uma outra vertente, nos crimes ambientais, assim, já de uma forma mais abrangente, de facto, aí já há interesses económicos muito importantes e que exercem o seu poder direta ou indiretamente. E daí a dificuldade.
temos o problema da corrupção, que é real, nas próprias autoridades, que é incrível, ambientais. É o nosso, quase em todo lado, mas em Portugal é uma realidade. Mais alguma pergunta, Diego? Só, também aqui, se não houver mais nenhuma pergunta, só para encerrar, também enquanto membro também aqui, com uma participação autárquica, não é? Acha que, ou de que modo acha que aplicar o rigor do método científico nas participações democráticas e transpor mais os fatos científicos pode aqui, que papel é que pode ter esta questão nas gestões autárquicas, por exemplo, quando nós falamos, e também nos últimos tempos tem muitas notícias, por exemplo, em relação aos cortes de árvores, sem os pareceres fitossanitários, qual o papel aqui também deste método científico e as autarquias, e de que forma é que podem também comunicar melhor? Ora bem, as autarquias não são centros de investigação, está bem? E, portanto, eu agora vou pôr no papel do autarca, está bem? E da experiência que, entretanto, fui adquirindo. E, realmente, as autarquias têm que gerir diferentes interesses, muitas vezes ou quase sempre conflituantes. Ok? Portanto, sem dúvida que têm que ouvir a ciência, isso não há dúvida nenhuma, mas têm que ouvir as populações, para as populações essas que exigem respostas para os problemas que têm. Portanto, é muito fácil e cómodo, se calhar, nós irmos atrás, porque determinado centro de investigação ou universidade, embora em geral também não tomam posição, se calhar deviam, se têm dados, então também ser mais afirmativos em termos sociais, não é? O que também não acontece, mas eventualmente seria fácil, não, estamos escudados, está aqui, houve um estudo, não sei o quê, só que é preciso analisar as diferentes vertentes do problema. Por exemplo, em relação à questão das árvores, as árvores é um tema que tem, obviamente, uma componente que poderemos considerar aqui do lado só da ciência ou do valor patrimonial que a árvore representa, mas, por outro lado, para muitos habitantes, a árvore pode ser um incómodo enorme na sua vida também, não é? Pronto, e, portanto, as autarquias têm que fazer este equilíbrio de, como eu digo, interesses que muitas vezes são conflituantes. E depois é aquele papel, não é, de tentar fazer aqui um common ground, não é, aqui arranjar um meio termo nestas questões. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. No entanto, é verdade que nós hoje temos os próprios, a nível político, certos agrupamentos que também já são mais militantes de determinadas causas ambientalistas, não é? Isso é sabido. Pronto, nós temos já a representação de determinados partidos que se entendem mais vocacionados para defender essas questões e não tanto a sociedade no geral. Pronto. Posso só falar uma coisa acerca disso? Eu sou autárquica também, faço parte do executivo de uma junta e apresentei um projeto a várias juntas do projeto RIS para apoiar em coordenação do projeto RIS, sou coordenador e consegui isso, pronto, por exemplo, é um trabalho que as juntas podem fazer, as câmaras podem fazer, existem muitas por este país a participar, sempre pelo menos melhoram, pelo menos as terras onde tem rio. Claro. Há muita coisa que, claro, que podem fazer parte e devem, são eleitos para isso. Eu penso que, em geral, portanto, as autarquias hoje têm todas muito mais consciência e dão muito mais importância para as questões ambientais, em geral. Agora, cabe à sociedade, a cada uma das sociedades também se empenhar nesse sentido. Nós não podemos pensar que são os autarcas que têm que resolver tudo. Os autarcas foram eleitos, são os espelhos das suas comunidades, não é?
É mesmo assim, portanto, os cidadãos também têm as suas, e as entidades, as associações, a vida de cada comunidade faz-se em conjunto, não se faz apenas com quem governa, não é? É o dever de incentivar a cidadania, principalmente. Desculpem estar a interromper a conversa, trabalhando também numa autarquia e como agente fiscalizador, passa muito pelo técnico informar e informar bem, estar bem informado, não só na sua área, mas como nas áreas semelhantes à sua própria área. Ciências biológicas, ciências ambientais. Quanto mais informação temos, menos os autarcas, podemos melhor informar o autarca a não estar perto de um limiar que possa constituir algum crime. E passa muito por nós essa função. E muitas vezes temos que estar muito bem informados daquilo que é o Código Penal, outro tipo de legislação, para não cairmos em erros. E acho que, não sei se é da vossa opinião, que os cursos de engenharia, os cursos das ciências biológicas, se não deveriam ter uma cadeira de deontologia profissional, que é a inocência que o recém-licenciado muitas vezes cai em determinadas inocências ou de não saber como reagir. Quem trabalha no campo e trabalhou muito no campo passa por muita coisa. Eu estive no terreno desde operações stop de propósito da GNR para mim, para um técnico de campo. Porque nós, para a população residente, éramos duas pessoas que andavam a ver as aldeias para ver qual daquelas é que iam ser assaltadas. Desde sacos com cadáveres, na estrada ver animais selvagens mortos junto à estrada, perceber o que é que poderá constituir crime, o que é que poderá não constituir. Acho que quem passa no campo passa por muita coisa. E também quem está no campo também pode estar, consoante o seu comportamento, poder ser implicado ou não num determinado caso. E acho que uma formação em deontologia profissional poderá evitar futuramente o técnico pôr-se em situações complicadas e poder ajudar a resolver uma situação, nomeadamente de danos ambientais ou de outro tipo. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre este assunto. Bem, eu acho que a deontologia diz respeito a todas as áreas profissionais, todas as áreas profissionais devem ter algum espaço em que se trata das questões da deontologia dessa mesma profissão, sem dúvida nenhuma. Outro aspecto que referiu também considero da maior importância. É evidente que os políticos assentam as suas decisões também e muito na segurança dos seus técnicos e dos relatórios de informação técnica que é fornecida, sem dúvida nenhuma. Portanto, isso é da maior importância, que ela seja credível e sólida. É isso, okay. A capacitação também, porque depois no fundo não são os autarcas que também, pronto, aqui também fazendo como advogado do diabo também, lá está, os autarcas também não estão no campo, muitas vezes não têm completa noção do que é que se passa no campo e os técnicos acabam por ser os olhos deles no campo e lá está, também esta questão da deontologia. Depende dos autarcas, há autarcas que estão mais fechados no gabinete e há aqueles autarcas que estão constantemente a visitar os locais, as obras, as realidades e pronto, é o caso do nosso autarca aqui em Aveiro. Felizmente temos um autarca que está em permanente interação com os locais e as populações. E penso que será também o caso da Lousada. Não sei, não conheço bem. Sim, também. Mas acredito que sim, porque todo este esforço também, esta aposta que está a fazer nesta área, denota também essa proximidade. Sim, acho que a Lousada também tem tido muita sorte nestes aspectos e a equipa tem feito por isso e esperamos estar à altura. Não vivemos num mundo perfeito, mas estamos a fazer o melhor que nos é possível. Sim, eu acho que em geral, e até independentemente dos partidos, em geral nós temos, os autarcas são muito dedicados e ao concreto da resolução dos problemas das pessoas. É de muita proximidade e isso tem muita influência. E acho que o país ganhou muito com o poder autárquico democrático, não é? Eu costumo dizer que é uma das grandes conquistas de Abril, não é? Costumam dizer, as conquistas de Abril, olha, essa é uma das grandes conquistas de Abril, na minha opinião.
Não sei se existe mais alguma pergunta, mas temos tido já aqui alguns comentários. A Ana Maria, por exemplo, disse excelente palestra, mesmo para leigos, que a exposição do tema foi muito clara, foi mais uma excelente aprendizagem que nos faz ver as ciências forenses de uma perspectiva muito diferente. Um obrigado ao professor Luís. Obrigado. Também tivemos aqui alguns participantes que tiveram de se ausentar, mas também agradeceram muito ao orador e à organização por esta sessão. Muito obrigado pela sessão também aqui, André. Estou aqui a agradecer ao professor por esta exposição. E não havendo mais questões, eu agradeço mais uma vez ao professor Luís. Foi um gosto falar convosco e estar convosco nesta noite de sexta-feira. Obrigado a todos pela vossa atenção e saúde para todos. Um bom fim de semana e obrigado pela oportunidade mais uma vez, Diego. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite a todos, uma boa continuação e já sabem, estejam atentos ao nosso Facebook, teremos a divulgação das próximas palestras e uma boa continuação, um bom fim de semana e um bem-aja a todos. Obrigado. Boa noite.